Fala pessoal, tudo bem? Leandro Fukuzawa aqui para mais um quadro do Fisiortopedia Responde. Então, continuando na mesma levada da semana passada, estou com perguntas aqui da nossa pós de esporte e atividade física, perguntas extremamente interessantes, que a ideia é realmente a gente poder escorrer um pouquinho mais sobre esses assuntos. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e mandar para todo mundo que possa se interessar nesse assunto aqui. Hoje eu vou juntar duas perguntinhas aqui que elas são extremamente interessantes, tá? Como a gente pode diferenciar a lesão tecidual traumática para a lesão não tecidual não traumática? Como controlar a carga desses pacientes com dor não traumática? Olha que interessante essa pergunta, elas parecem muito simples, mas ela na real tem alguns contextos que eu gostaria muito de falar sobre. Quando a gente está avaliando um paciente, um atleta em especial, assim como a gente falou no vídeo passado, a gente sabe que a sobrecarga e a questão de muitos movimentos e muita mecânica, né, está muito envolvido, muitos estresses de diversas questões. Mas, quando a gente começa a acolher essa história do paciente, é sempre muito importante pensar, nesse momento que o paciente começou a ter a queixa, teve algum evento que realmente justificaria uma lesão tecidual? Que é diferente de você estar numa situação totalmente corriqueira, como se fosse agachar, pegar alguma coisa no chão, você sente alguma dor, alguma fisgada numa região, aquilo não é considerado traumático, porque você não teve uma alta energia em um curto espaço de tempo. É um movimento corriqueiro, então a gente pode chamar de uma lesão não traumática. A outra questão relacionada a esse nome, que eu acho que é extremamente importante, eu tenho cada vez mais tentado falar para a gente não usar a palavra lesões por sobrecarga, como a gente vê bastante aí, porque essa sobrecarga a gente muitas vezes sabe que não é esse excedente do que se acontece, né? Então, a lesão não traumática, principalmente a aguda, ela é esse lugar um pouco sombrio e nebuloso, e a gente tem um paper que é super interessante sobre esse assunto, para a gente conseguir entender um pouco mais desses fatores além do tecido, da mecânica, porque a gente sabe, sempre, principalmente for um atleta de alto rendimento, ele está sempre trabalhando num certo limite e sobrecarga, e isso é necessário para toda a performance dele. Então, nesse momento que eu estou trabalhando com esse atleta nessas questões, eu preciso entender muito bem, principalmente a rotina dele. Então, quando a gente fala sobre essa questão de controle de carga, a gente tem diversas ferramentas que a gente vai conversar daqui a pouco, mas a parte mais importante é começar a entender se teve alguma mudança, algum evento mais abrupto de mudança de rotina. Porque muitas vezes a pessoa pode estar retornando, né, sei lá, de umas férias, teve uma troca de treino, teve uma troca de estímulo. Então, às vezes, só numa fase de adaptação, não teve um trauma específico, mas teve um tempo de adaptação muito curto. Eu acho que grande parte das queixas não traumáticas são respondidas por algumas dessas situações. Outros fatores que podem muito influenciar essa questão é questão de privação de sono, alguma questão de estresse, ansiedade, algum grande evento ou pressão, cobrança interna e externa, diversos fatores que são interessantes dentro da fala do paciente entender se tem alguma coisa puxando, né? Então, nessa hora a gente precisa fazer uma boa anamnese, uma boa entrevista para realmente conseguir coletar essa história. A pergunta, como eu falei, ela é simples em relação a trauma e não trauma, eu posso responder isso da forma só de alta energia, sim ou não, mas a grande questão é entender e juntar todas essas peças dessa história para que faça sentido ao final, para você falar assim, a gente tem uma lesão não traumática, a gente talvez não tenha que se preocupar com um tecido e sim pensar em dessensibilizar esse tecido ou expor ele para você fazer uma violação de expectativa, por exemplo, né? Então, nessa situação é extremamente importante pensando nisso, e isso puxa para outra pergunta aqui em relação à carga em si, porque o controle de carga talvez só tenha que ser feito quando eu estou entendendo que realmente essa mecânica dos movimentos ou da rotina, acho que é mais do que do movimento, é da rotina, pensem sempre nisso, e não pensar sempre em sobrecarga exclusivamente de coisas físicas, mecânicas, né? E sim também uma sobrecarga de um estresse, da vida pessoal, né? A gente tem sempre uma vida acontecendo além do movimento, do esporte. Então, tudo isso é extremamente importante que a gente consiga ter claro nessa hora que estamos colhendo a história do nosso paciente, para que a gente consiga juntar as informações e que aquilo faça mais sentido. O monitoramento de carga pode ser feito por diversas maneiras. A gente tem hoje wearables, né, os vestíveis aí, a gente tem monitoramento que pode ser por percepção de esforço, pode fazer um formulário, depende muito do que você tem em mãos.
Então a ideia é entender o contexto que essa pessoa está para saber se você tem condições de ter alguma coisa um pouco mais tecnológica, ou então às vezes um formulário para pegar quantidade, percepção de esforço, né? Todas as pesquisas que eu fiz sempre foram baseadas nesses aspectos relacionados a monitoramento e sempre de uma forma mais barata, vamos pensar assim, né? Então, a ideia é tentar entender o que você tem de recurso, mas o mais importante é o que o atleta adere e como você faz essa implantação na rotina do dia a dia. Então, o que juntar essas duas coisas? Porque uma coisa tem a ver com a outra, no sentido de essa preocupação de carga ela pode ser importante para entender que existe uma baixa oscilação, mas ao mesmo tempo tem uma grande oscilação do quadro clínico. Então a gente já consegue tirar um pouquinho, desvincular a questão de carga mecânica e dor e começa a pensar em investigar um pouco melhor outros fatores, certo? Então pensar na multidimensionalidade no atleta é sempre pensar um pouco nesses fatores além da carga física, mas sabendo que a física e a performance dele é sempre que vai estar gritando lá, então toma um certo cuidado porque isso pode ser um grande distrator aí e ele está distraindo você das informações importantes que estão relacionadas a outras situações também, tá bom? Bom, espero que essas perguntas tenham ficado claras e bem respondidas. Caso não tenha ficado, é só colocar aqui embaixo que a gente continua essa conversa num próximo momento. Um grande abraço, valeu!